Mas como eu era obreiro, né? Estava o tempo todo conversando com o pastor, eu falei, não, tem que levar esse pastor. Eu falei, pastor, eu gostaria de conversar com o senhor. Tudo bem, marcamos um domingão de manhã, ele foi lá em casa. Quando ele chega lá em casa, ele fala assim, varão de Deus, antes de você falar alguma coisa, eu tenho um recado para você que Deus mandou. Isaías 45, que diz assim, os varões devem conhecer, as varoas também, eis que eu te pego pela mão direita e te mostrarei os tesouros escondidos. Eu falei, olha só, é o Espírito Santo, não tem outra conversa, é o Espírito Santo de Deus, que além de me mandar o e-mail, né, através dessa pessoa, né, falou com o pastor. Então comecei a acreditar. Comecei a acreditar que viria uma bênção de 2 milhões e 500 mil dólares, ou seja, na época, eu acho que hoje ainda está bem perto, 5 milhões de reais. E eu tenho um sonho desde criança, mesmo não sendo evangélico, né? Vocês lembram que eu falei sobre injustiça, né? Eu passava, via mendigo na rua, via criança largada, criança peladinha, né? Criança, sabe, comendo de esgoto, no Rio de Janeiro. Cidade mundialmente conhecida, não vamos longe não, aqui no Jequitinhonha deve ter, talvez até pior do que isso. E eu via essa injustiça e clamava a Deus, mesmo sem ser evangélico, mas já clamava ao Senhor. Eu falei, olha, Deus me achou, glórias a Deus, vou procurar um lugar agora, vou abrir esse lugar, glórias a Deus, vai ser um centro, vai ser um local que a gente possa trazer pessoas, né? Glórias a Deus. Eu vou contratar psicólogos, médicos, né, enfermeiros, né, porque muitos vão vir drogados, estão na rua, né, estão com crack, cocaína, maconha, até o próprio cigarro mesmo, álcool. Então vamos tratar dessas pessoas. Olha lá, eu feliz da vida. Aí fui ler sobre o país Costa do Marfim. Aí fui lá na internet, glória a Deus, que eu uso para honra e glória do Senhor, glórias a Deus. Comecei a procurar lá, Costa do Marfim, 50% animista. Repita comigo, animista. Você sabe o que é isso? Eu também não sabia, fui ler. Animista são povos que é pior do que a magia negra. A magia negra não é nada. A magia negra apenas pega um nenenzinho, corta ele ao meio e oferece lá o demônio. Só isso. Eles são piores ainda, eles comem gente. 50% daquele povo é assim. 43% daquele povo são muçulmanos. Repita comigo, muçulmanos. Você sabe quem é um muçulmano, né? Você sabe que o negócio dele é com Alá. E você sabe que o céu deles representam 100 virgens. Misericórdia. 100 virgens. Enquanto a gente espera, né, ver o sol da justiça todos os dias glorificado, eles esperam encontrar 100 virgens todos os dias para quê? Para olhar o cabelo dela, para beijar a mão dela? Não, é claro que não, ninguém é bobo aqui. O homem, pensamento do homem. Então foi prometido a eles 100 virgens. E nisso o que eles fazem? Eles matam, porque diz que se ele matar um cristão, ele já tem garantido 100 virgens. Isso 43%. Olha, já estão em 93%. O que vai sobrar aí? Louvado seja Deus. Vou resumir a história. 1% é de cristão. 1% de cristão. Sendo que, dentro desse 1%, 90% são católicos. O que restou? 0,00000 evangélicos. Como é que eu fiquei? Vou falar da glória, vou falar de Jesus, vou abençoar esse povo. Eu, cadê eu? Só botava só um olhinho assim para fora. Eu vou? Né? Na igreja não, gente, eu vou, orem por mim. Amados, o tempo foi se passando, 21 dias orando por mim. E a pessoa lá que mandava o e-mail falava assim, olha, eu vou entrar na sala de cirurgia amanhã. E aí, você vai vir pegar esse dinheiro? E eu falava com o pastor, ele falou, vai meu irmão, vai. Eu falei, pastor, eu sou uma pessoa que tudo assim, vai com Deus, Deus te abençoe, é meu jeito. E eu chego lá e começo a falar em Lord, God bless you, o tempo todo. O que eles vão fazer comigo? Vão me dar uma coça. Ai meu medo, meu medo. Já fui para um lugar tão difícil.
Já fui para um lugar onde as pessoas falam assim: Jesus falou hoje comigo, é só você levantar a mão. Jesus falou hoje comigo, é só você levantar a mão. Ninguém levanta a mão. Quem é mentiroso? Essa pessoa que falou Jesus? Vocês estão em dúvida? É a pessoa que falou. Jesus não mente. Jesus é santo, santo, santo. Isso é só uma dosezinha do que aconteceu nesse lugar. Deserto, desertão, desempregado. Depois de trabalhar 21 anos numa empresa, desempregado. Estava naquele lugar. As pessoas não gostam de passar. As pessoas passam uma por outra. Se você olhar nos olhos, como eu estou olhando a irmã ali atrás da minha esposa, se você olhar nos olhos, ô irmã, ela não vai dar esse sorriso não. A pessoa vai fechar a cara. Se eu falar bom dia, a pessoa vai olhar para o outro lado. Que deserto, que coisa horrível. Para uma pessoa que morou muitos anos lá em Santa Teresa, Bondinho, área nobre, próximo à Zona Sul, chegar num lugar desse, ver essas trevas todas, e de repente recebe um e-mail, e de repente o pastor manda Isaías 45, tudo para mim ir. E eu queria ir, irmãos? Desse jeito? Claro que não. É óbvio que não. Não vou ser hipócrita. Deus conhece o meu coração. Se eu falar aqui para vocês que eu estava louco de vontade para ir para a Costa do Marfim, eu estarei mentindo. Mas essa mentira, Satanás não vai ouvir de mim. Esse pecado ele nunca vai me jogar na cara. Eu estava com medo sim. Eu estava com medo sim. Quase que pânico. Porque é um local 50% animista, 43% muçulmanos, e quanto resta de cristãos? 0,000? Eu acho que eu ia ser umzinho mais desse, mas eu fiquei apreensivo. Até que foi chegando os dias, foram chegando o dia de dezembro, glórias a Deus. Eu fui trabalhando, todas as coisas para poder ir, glórias a Deus. E cheguei ao ponto de ter que tomar a vacina da febre amarela. Ora, eu sabia que eu já tinha tomado, mas há quanto tempo eu não sabia. Fui no posto, eles me disseram assim: olha, se eu aplicar essa injeção em você, febre amarela, e se você não tiver 10 anos para trás tomado, se não fechar os 10 anos, você morre. E agora, vai querer a injeção? Eu comecei a falar: meu Deus, isso é obra tua, Senhor, é obra da carne. Mas eu lembrava sempre, o pastor falava comigo, o pastor tinha falado comigo, Isaías 45, e eu fui começando a recolher as minhas coragens, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para tentar fazer um corpo corajoso para poder embarcar. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu embarquei com uma mala, botei no porão, dia 15 de dezembro do ano de 2008. Verãozão, Rio de Janeiro, quase 50 graus. E eu ia para um país africano, quentão também, muito quente. Então como é que eu ia? Eu ia assim, do jeito que eu estou aqui. Só, amados, que as coisas na vida vão torcendo a gente deixa de vigiar. Eu ia passar na Europa. Na Europa, nessa época, estava fazendo na França 1 grau Celsius. Se eu tivesse ido para a Inglaterra, seria pior, era menos 1 grau Celsius. Eu falo esses dois lugares, França e Inglaterra, porque são os locais onde os missionários fazem baldeação para o mundo inteiro. Chego lá na França, quando o avião está tocando no chão, tinha um casal de americanos, eu mal conversa com eles ali em inglês, Bem tranquilo, relaxado, o voo daquela até que caiu, depois eu lembro, teve a Air France. Foi até aquele voo que caiu, passado uns tempos caiu um voo no oceano, os irmãos sabem, Foi aquele mesmo voo que eu fiz, Então quando tocou em solo francês, e eu olhei assim, vi umas coisas brancas nas laterais do aeroporto, e eu perguntei assim, what? Perguntei, que é isso, E eles falaram assim, ice, very ice, because, porque era tempo de inverno, o hemisfério norte é inverno, o hemisfério sul que nós estamos, como agora, é verão. Eu falei, ai. Eu fui sair pela porta do avião, irmão, e a bagagem estava lá embaixo, e eles iam transportar direto para o outro voo que ia fazer para a Costa do Marfim. Eu ia sair com uma blusa assim, mais fina, essa aqui está até mais grossa. Quando eu botei o pé para fora, era como se estivesse entrando, colocando a mão no freezer, a cabeça no freezer, Voltei para trás, falei lá com o pessoal falou, não, você vai ter que enfrentar, em outras palavras. Aí tinha uma brasileira, no voo,
porque o voo é companhia francesa, né? E ela falou assim, olha, não posso fazer nada por você. Logo as pessoas começaram a me olhar com uma cara meio assim, porque nesse lugar eles têm muita bomba. Eles colocam muita bomba para explodir as pessoas, né? França, Europa, aqueles lugares lá são assim. E eu pensei assim, a situação está tensa, né? Embaçado, como fala o paulista, né? Difícil mesmo, né? Glórias a Deus. No sal, como fala aqui, né? Glórias a Deus. E eu atravessei aquela ponte, aquele finger, né? Onde faz a ligação entre o avião e o aeroporto, correndo. Graças a Deus, o pessoal já tinha ido embora já, e eu passei ali a 1 grau, com uma blusa assim. Quando eu cheguei no aeroporto, estava quente, gostoso, estava 7, 8 graus. E eu com uma blusa assim, carioca, que é friento pra caramba. Muito friento, carioca. Talvez se fosse gaúcho, né, meu irmão? Tudo bem. E eu senti naquele frio, eu falei, o que eu vou fazer? Eu tenho que ficar lá 4 horas até chegar a conexão. Falei, vou pro banheiro. O banheiro deve ser um lugar assim, né, melhorzinho, né, tudo fechado. Ah, mas eu chego lá, dá um ventilador de parede ligado, soprando todo o ar. Já foi aquele sofrimento. Eu falei, mas não, Deus está comigo. Embarquei, cheguei lá, glórias a Deus, encurtando mais um pouco. Quando eu cheguei lá, naquele país, Abidjan, cidade de Abidjan, capital, Costa do Marfim, eu falei, agora é tenso. Uns americanos chegaram para mim e falaram assim, você fala francês? Eu falei, não falo francês não. Olha, fala o seguinte, não saia do hotel. Por quê? Porque se você sair do hotel, esse país aqui ele está em guerra. A guerra está próximo de eclodir. Eles estão para tirar o governo do país. Então, se você sai, você vai encontrar o que no meio da rua? Soldados, né? E vão falar contigo em francês. E você vai falar com eles em inglês. E você está no sal. Você vai estar numa situação difícil. Vamos tirar o teu dinheiro. Antes disso, amados, quando eu cheguei no aeroporto, glórias a Deus, e recebi o meu visto, que está lá no meu passaporte, glórias a Deus, e saí, veio um homem magrinho, né? Assim na minha frente, assim. Deixa eu ver se tem alguém parecido aqui. Mais magro do que o irmão Modesto e 3 dedos menor do que o irmão Modesto. 1,65 m mais ou menos, bem magro. Seria mais ou menos como esse rapaz aqui, ó. Chama ele, eu acho que ele pegou no sono. Hoje Deus vai abençoar ele muito. Se coloque em pé, por favor. Obrigado, meu querido. Um homem assim, ó, da altura dele, muito obrigado. Um homem assim, da altura dele, assim. E eu não dei nada, né? A gente não dá nada pelas pessoas, né? Assim, né? Mas tinha que dar alguma coisa por ele, porque ele já chegou para mim com autoridade, falando em francês. Aí eu falei, I don't speak French. E ele falou, no, François. No. Ele falou, you come back now. E eu voltei correndo, o homem baixinho, mas ele também. Voltei lá, e aquele homem chegou e perguntou assim, qual é o problema, né? Porque eu já tinha passado 5 minutos, e aquela pessoa que dava o visto ali, né, a entrada no país, não tinha feito nada. Eu falei para ele, estou esperando, I wait. E ele chega e fala assim, aliás, desculpa, ele nem fala. Ele já chega colocando o braço. Vocês já perceberam em aeroporto, né? Rodoviária também tem, né? Parece um aquário assim de vidro, né? Ele bota a mão, não sei como, acho que ele chegou a subir em algum canto lá, botou a mão, pegou o carimbo lá e me dá aqui o teu passaporte, falando em inglês, né? Pô! Segundo visto. Até ali para mim normal. No fim vocês vão entender o que esse segundo visto significou. Quando eu chego no hotel, o que eu fiz? Eu quero botar a mão nos milhões, né? Eu quero chegar lá no Rio de Janeiro, né? E glórias a Deus, levantar logo aquele centro de tratamento, né? Para adolescentes. Eu quero, olha, rapidinho, internet, MSN, Olha, estou aqui, cheguei no Voltal, só estou esperando vocês me dizerem a próxima coordenada. Glórias a Deus, bem bênção, ô glória. Amados, eu falei assim, quer saber? Eu estou dentro do hotel, né? Eu acho que até a porta do hotel eu posso chegar, né? Acho que até a porta do hotel, qualquer coisa eu pulo para dentro de novo do hotel, né? Aí lá foi orando. Passei pela porta do hotel, respirando o ar, né, de Abidjan. Aí a coisa começou. Aí a mão de Deus veio, né, Isaías 43, né? Passares pela água, passares pelo fogo, ali contigo eu estarei. Porque até aquele momento
querido, eu só estava só na superfície. Agora é que eu começo a aprofundar nessa palavra. Porque, queridos, veio uma mulher para cima de mim, uma mulher com o máximo de sensualidade possível. Eu vou dizer a vocês, Deus tem um perfume, tem um aroma, o inimigo imita. Veio um aroma de pombagira naquela mulher, uma prostituta, e chegando para mim, toda regulativa. Eu acho que minha esposa, a parte que ela menos gosta do testemunho é esse. Mas eu resisti. E ela chega para mim, vai se aproximando e rebolando, passando a língua no céu da boca, virando os olhos para um lado e para o outro. E eu começo a ver aquela cena, começo a olhar assim, vou voltar. E será que ela não vai parar não? E medir o espaço. Porque se ela passa de um palmo, eu corro. Eu corro da minha carne, corro. Eu enfrento o demônio de Satanás, repreendo em nome de Jesus. Mas da minha carne, eu corro. Os varões podem repetir comigo, eu corro. Eu corro. Essa foi o Heraldo. Eu corro. Amém. Glórias a Deus. Mas quando eu um palmo, ela parou. E ela só falava uma palavra internacionalmente conhecida. Pelo menos no Rio de Janeiro é ela. Não sei em Minas Gerais. Massagem. Só que em francês é massage. A gente sabe o que uma massagem leva. A gente sabe que tem que ter duas pessoas seminuas, uma massageando a outra. Aí eu não vou entrar, porque você já não é mais criança, você entende onde chega essa massagem. Naquela hora, naquele momento, sabe o meu medo que eu tinha? Aqueles 21 dias, sabe aquele me esconder? Eu botei tudo para fora, botei do lado, aí sim, aí o Espírito Santo operou. Jesus love you, 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 Jesus love you. Você pode repetir comigo? Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Juntos, Jesus te ama, Jesus te ama. Glória a Deus. 15 minutos de batalha. Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you. 15 minutos, aquela pombagira foi embora. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma palavra de Deus somente basta, Jailson. Uma palavra somente de Deus basta, meu irmão. Uma palavra somente de Deus basta, minha irmã. Uma palavra de Deus somente basta. Uma palavra de Deus basta. Em inglês, Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you. Olha, se você tem se escondido, da palavra de Deus. Eu me escondi, mas ainda assim Deus foi misericordioso comigo, porque quando eu abri o meu bocão e falei que Jesus amava, aquela alma ali naquela hora foi liberta. Olha, se você tem se escondido no seu trabalho, olha se você tem se escondido na tua rua, olha se você tem se escondido, jovens, olha se você se esconde e diz assim para os outros: sou evangélico. Pode dizer: eu sou cristão, eu sou um filho de Deus, porque é isso que você é nessa terra. Você é sal, você é luz, você mostra o caminho para os outros. Não se envergonhe, não faça como eu. Até aquele momento eu estava envergonhado, mas quando a luta veio, não espere a luta, quando os problemas chegaram, eu comecei a falar o nome de Jesus, e o nome de Jesus pegou aquela pombagira lá que a Midian jogou no chão. Glória a Deus. Este é o Senhor que nós servimos. Chega de medo. Eu tive o meu deserto para aprender a buscar mais a Deus. Eu sei que nesse lugar aqui pessoas passam deserto, dificuldades, coisas que parece que não vão nem para frente nem para trás, mas olha que o Senhor está ao seu lado. Glória a Deus. Começa a largar a timidez. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas aquele que pega a palavra de Deus, coloca no seu coração e começa a andar com ela, ela começa a fazer um rio de água viva na vida dele. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Nós entramos no hotel. Eu quero o hotel, eu estava hospedado.
ficamos ali no saguão, e eu me recordo muito bem daquela garrafa grande de Ballantines whisky. Eles